Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você 20 questões de matemática e lógica da prova que acabou de acontecer nesse fim de semana para o curso de formação de sargentos da Polícia Militar de São Paulo. Prova que aconteceu agora em 2022 para entrada no ano que vem, no ano de 2023, mais uma prova organizada pela VUNESP, beleza? Se você quiser ver mais material voltado para o curso de sargentos, curso de formação de sargentos, acesse esse link no fim do vídeo. Também vou deixar mais material disponível aqui no canal para você. Antes de começar, agradeço demais aos meus amigos Victor e ao Celso, meu xará. Valeu demais, senhores, por terem enviado essa prova para a gente. Eu só consigo disponibilizar aqui no canal o material que vocês enviam para a gente. Então, se quiser gostar da nossa didática e quiser ver, continuar vendo esse tipo de conteúdo aqui, manda para a gente para o nosso e-mail centraldosnumeros@gmail.com. Valeu? Bora então para as 20 questões. Tá pronta? Pronta? Vem comigo! Opa! Antes de começar, pode se inscrever aqui no canal. Se você ainda não estiver inscrito ou inscritas, sabe que a gente já está chegando a 100 mil inscritos. Uma comunidade grande voltada para aprovação em concursos públicos, né? Estou ajudando muita gente a realizar o sonho, a alcançar aí, né, uma estabilidade através de um concurso público. Então, se for o seu caso, se você quiser ajudar o nosso canal também, se inscreve aí, dá a sua força para a gente conseguir chegar na nossa plaquinha do YouTube. Já pensou? Uma plaquinha de 100 mil da Central dos Números? Conto com você. Beleza? Bora então para as questões. Primeira questão, uma questão de juros, juros simples, certo? Capital aplicado no regime de juros simples, então ele já deu aqui para você, está falando de juros simples, juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo, é a fórmula de juros simples, né? Por um período de 4 meses, então deu o tempo em meses, com uma taxa de 2% ao mês, deu a taxa também em meses, né? Porcentagem ao mês. Gerou juros no valor de R$ 104. O montante resgatado, o que é o montante? É a soma do capital com os juros. O montante resgatado foi aplicado por um período de 8 meses, com taxa de 3% ao mês. O valor dos juros na segunda aplicação foi de quantos reais? Vamos por partes. Então, você tem a primeira condição. Você tem o tempo, a taxa e os juros. Então, através da fórmula, você consegue calcular o capital, né? Então, você sabe que a fórmula de juros simples é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando, o tempo e a taxa têm que estar na mesma unidade, no caso aqui, em meses. Então, está tudo certo. Juros, 104. Capital é o que a gente vai descobrir. Taxa, 2%. Então, você pode fazer, sim, a porcentagem em forma de fração, 2%. Pode fazer em número decimal, que vai dar 0,02. Por quê? 2 dividido por 100 dá 0,02, vezes o tempo, que é de 4 meses, né? Então, para calcular o capital, é só fazer continha. Eu posso pegar esse 100 que está dividindo tudo, né? Passar para cá, para o outro lado da igualdade, multiplicando. E esse 2 vezes 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você vai ficar com 104 vezes 100, tudo dividido por 2 vezes 4. Então, esse de baixo veio aqui para cima, o de cima veio para baixo. Isso é igual a capital, né? Posso fazer essas divisões. 104 dividido por 2 dá 52. 100 dividido por 4 dá 25, né? Então, você vai ter 52 vezes 25. 52 vezes 25 vai dar 1.300. Então, o capital aplicado inicialmente foi de R$ 1.300, certo? Qual que foi o montante? Ele tinha 1.300, aplicou, rendeu juros de 104. Com quanto ele ficou no final? O montante vai ser 1.300, o capital que ele aplicou, mais os juros de 104, né? Então, o montante após o primeiro investimento foi de 1.300, o capital inicial dele, aquela banda, né? Mais R$ 104 que rendeu de juros. 1.300 mais 104 dá 1.404. Ele pegou esses 1.404 e fez um novo investimento, né? Então, o montante foi aplicado novamente por 8 meses, então o tempo vai ser de 8, e a taxa vai ser de 3% ao mês. Para calcular os juros da segunda aplicação, usa a mesma fórmula, né? Juros vai ser igual ao capital inicial. O capital inicial vai ser o montante, né? 1.404, porque é a segunda aplicação, vezes a taxa, 3%, vezes o tempo, 8 meses. Só fazer continha. Posso pegar 1.404 e dividir por 100. Isso vai dar 14,04, né?
3 vezes 8, 24. Então, a gente vai ter 14,04 vezes 24. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 336,96. Então, essa é a resposta dessa questão. R$ 336,96 foram os juros da segunda aplicação. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas, perguntas? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo que você vai receber uma resposta tentando esclarecer a sua dúvida. Fechado? Se você não tiver dúvida, já sabe, faz um comentário qualquer, deixa um ponto, né, e dá o Enter para ajudar aí no engajamento para fazer o vídeo subir. Vamos para a próxima. Questão de média. A média aritmética simples das idades de um grupo com 8 sargentos era de 39 anos. Então, você tinha 8 pessoas. Somando as idades dessas pessoas e dividindo por 8, você chegava no resultado de 39 anos. Com a chegada de mais 2 sargentos, um deles 6 anos mais novo que o outro, a média aritmética simples das idades dos sargentos passou a ser de 38 anos. Dos 2 sargentos recém-chegados, o que tem a menor idade, o mais novo, tem quantos anos? Vamos lá. Situação inicial. Média inicial. Quando você soma as idades dos 8 sargentos e divide o resultado por 8, isso vai dar 39. Então, média é sempre a soma dos termos dividido pelo número de termos. No caso aqui, os termos são as idades. Quando você soma as idades e divide pelo número de pessoas, você chega na média de idade. Você sabe que a média é 39, substitui por 39. A soma das idades, você vai descobrir agora. O número de sargentos é 8, né? Então, se eu pegar esse 8 que está dividindo aqui a soma das idades e passar para cá, ele vai passar multiplicando. Você vai ficar com 8 vezes 39, né? Então, 8 vezes 39 vai dar 312. Se você somar as idades dos 8 sargentos, o resultado vai dar 312 anos. Beleza? Só que aí chegaram mais 2 sargentos, e esses 2 sargentos tinham idades, sendo que um deles tinha 6 anos a menos do que o outro. Então, chegaram 2 sargentos que tinham idades de X anos e de X menos 6. Né? Você não sabe as idades, então fala que um tinha X anos de idade e o outro tinha 6 anos a menos, vai ter X menos 6. Como que você calcula a média agora? Incluindo essas duas pessoas, você vai pegar a soma das idades anteriores dos 8 sargentos. Então, se você somar as idades dos 8 sargentos, vai dar 312. Vai somar com as idades desses outros dois, né? E dividir pelo número de sargentos, que é 10. O resultado dessa nova média vai ser de 38 anos. Entende? Então, na nova média aritmética, 38 anos, que é o que o problema falou, a média depois que chegaram os dois foi de 38, é igual à soma das idades dos 8 sargentos que estavam lá antes, mais a idade do sargento que tinha X anos, mais a idade do sargento que tinha X menos 6 anos. Tudo dividido pelo número de sargentos. Se eram 8, chegaram 2, 8 mais 2 são 10 sargentos agora. Beleza? Eu posso pegar esse 10 que está dividindo tudo, passar para cá multiplicando. 38 vezes 10 dá 380, né? Não fiz a multiplicação. 38 vezes 10. Passei o 10 para cá multiplicando. A soma das idades. Você sabe que a soma das idades dos 8 sargentos eram 312. Então, substituir idades aqui por 312. 312 mais o x menos 6, né? 38 vezes 10, 380. O 312 passa para cá negativo, o menos 6 passa para cá positivo. Então, você vai deixar x de um lado, o que não é x do outro lado, né? 380 menos 312 e o menos 6 passa como mais 6. 1x mais outro x dá 2x, certo? Aí você faz 380 menos 312 mais 6, isso vai dar 74, né? 74. 74 vai ser igual a 2x. Para descobrir o x, pego 2, está multiplicando, passo para cá dividindo. Você vai ficar com 74 dividido por 2, o que dá 37. Então, a idade de um era 37 e a idade do outro, x é a idade, né? A idade de um é 37, a idade do outro vai ser 37 menos 6. 37 menos 6 dá 31 anos. Beleza? 31 anos é a idade do mais novo. Essa é a resposta dessa questão. Se você achou essa questão difícil, você pode acessar essa playlist aqui. Ó. Nessa playlist você tem
várias questões de média aritmética para você treinar. Então, tem questões mais fáceis que essa e questões mais difíceis do que essa. Treinando esse tipo de questão, você vai pegar o estilo das questões e nunca mais vai errar. Beleza? Vamos para a próxima, questão número 23. Questão do like, né? Outra forma de você ajudar o nosso canal, deixando o seu like aí. Se quiser deixar o valeu demais também, tem o botão valeu demais, você faz qualquer contribuição para este canal, beleza? Questão número 23. Vamos lá. Em certo município, adicionando-se o número de multas aplicadas ontem em motocicletas e em caminhões, totalizava-se 120 multas. E subtraindo-se o número de multas aplicadas em caminhão do número de multas aplicadas em motocicletas, tinha-se 36. Isso significa que, para cada 7 multas aplicadas em caminhão, o número de multas aplicadas em motocicletas foi igual a quanto? A gente tem aqui uma questão de sistema, né? Então, você tem multas em motocicletas e em caminhões. Quando você soma as multas de moto e caminhão, isso dá 120. Então, coloca lá, caminhão mais moto, soma de multas em caminhão, mais multas em motos, isso dá 120, né? Agora, se você subtrair as multas de caminhão das multas de moto, então as multas de moto são maior, formam um número maior, você vai pegar as multas de moto e subtrair as de caminhão, né? Então, vou subtrair as multas de caminhão das multas de moto. Então, motos menos caminhão, o resultado vai dar 36. Observe que você tem duas equações, com duas incógnitas, você faz um sistema. A gente pode resolver esse sistema pelo método da adição, vai ser bem fácil. Se a gente somar as duas equações, a gente vai eliminar o c aqui, vai conseguir calcular o m e depois só substituir o m para calcular o c, né? Então, vamos somar as duas. Você vai ter c mais menos c, ou seja, c menos c dá zero. Um m mais outro m dá 2m. 120 mais 36, 156, né? Para descobrir o número de multas de moto, pego 2, está multiplicando, passo para cá dividindo. 156 dividido por 2 dá 78. Tinha 78 multas dadas em motocicletas. Para descobrir, não precisa descobrir mais nada, né? Ah, não, precisa sim. Ele quer saber, ó, para cada 7 multas em caminhão, qual é o número de multas em moto, né? Então, vamos descobrir as multas em caminhão. Você pode substituir o M aqui ou aqui. Onde você quiser, o resultado de C vai ser o mesmo, né? Então, eu escolhi aqui embaixo. 78 menos C dá 36, né? Então, o M, 78, menos o C é igual a 36. Para calcular o C, eu quero o C positivo. Ele está negativo, passo para o outro lado para ele ficar positivo. Pego 36 negativo, passo para cá positivo e passo para cá negativo, né? Então, vou ficar com 78 menos 36 é igual a C, certo? 78 menos 36, 7 menos 3 dá 4, 8 menos 6 dá 2, então vai dar 42, beleza? Número de multas em caminhões, 42. Aí, ele quer saber, para cada 7 multas de caminhão, quantas multas de moto? Faz uma regra de 3, né? 42 multas em caminhão estão associadas a 78 multas em moto. 7 multas em caminhão estarão associadas a X multas em moto, né? Você pode resolver esse sistema do modo tradicional ou pode perceber essa proporção. Para passar de 42 para 7, eu dividi o 42 por quanto para dar 7? Dividi por 6, né? Então, para chegar aqui no x, basta dividir o 78 por 6. Não conseguiu visualizar? Não tem problema nenhum. Resolve a regra de 3 do modo tradicional. 42 vezes x é igual a 7 vezes 78. O 42 está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Você vai ficar com 7 vezes 78 dividido por 42. Pode trabalhar com simplificações, né? Então, divide. 7 dividido por 7 dá 1, 42 dividido por 7 dá 6. Depois divide 78 por 6. Beleza? Fazendo a divisão, você vai chegar em x igual a 13. Para cada 7 multas em caminhão, você tem 13 multas em moto. Então, essa é a resposta dessa questão. Aqui embaixo eu vou deixar para você o link da nossa aula de sistemas. Se você tem dúvidas em questões de sistema, né, para ver os diferentes métodos que você pode usar para resolver sistema de equações, olha a nossa aula que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Combinado? Vamos para mais uma. Questão de divisão. Interpretação de gráfico e divisão, né? O gráfico elaborado com dados do Informativo de Comércio Exterior da Piscicultura, publicado
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Pesca e Agricultura e Associação Brasileira, apresenta informações sobre a exportação de produtos brasileira no ano de 2022. Então, você tem exportação de produtos em 2022. As barras cinza, então você tem aqui os trimestres com barra cinza e barra mais escura, cinza clara e cinza escura, né? Cinza claro, quantidade de toneladas que foram exportadas. Cinza escuro, o valor em $1.000, né? Então você tem 7.056 toneladas, $2.509.000, beleza? Então você tem para cada trimestre. Com base nessas informações, é correto afirmar que dentre os trimestres apresentados, qual que teve o maior preço por quilo, né? Entre os trimestres avaliados. Para descobrir isso, basta fazer a divisão do valor arrecadado pela quantidade de toneladas. Você vai chegar no preço por tonelada. Preço por tonelada vai estar associado ao preço por quilo. Então, não precisa converter tonelada em quilo, não. Tá bom? Então, pega aqui, 2.509 mil, coloquei $2.509.000 dividido por 7.056 toneladas. Fazendo essa divisão, você vai chegar numa dízima, vai chegar em $355 por tonelada, né? 2.422 dividido por 7.294, vai chegar em 332. 1.787 dividido por 4.621, vai chegar em 386. Então, esse é o preço por tonelada obtido em cada um dos trimestres, né? O trimestre que teve o maior preço por tonelada foi o terceiro, o que teve o menor foi o segundo. Então, entre as respostas, o maior preço por quilo ou por tonelada de produtos ocorreu no terceiro trimestre. Está certo, essa vai ser a resposta dessa questão. Se você tem facilidade em interpretar gráfico, você conseguiria visualizar essas continhas aqui no gráfico, né? Se você pega um valor de grana que está muito perto dos outros e divide por um valor muito menor do que os outros, né? Então, esse 4.000 é quase a metade desses outros dois. Então, um valor de dinheiro próximo dividido por quase a metade vai dar um valor muito maior. Já dava para visualizar através do gráfico que esse resultado aqui seria maior que os outros dois, tá bom? Então, se você tem facilidade em visualizar gráfico, você já conseguiria perceber essa informação sem fazer as divisões, beleza? Mas se não conseguia, não tem problema, faz a divisão. É melhor perder um tempinho fazendo a divisão e acertar a questão do que chutar. Valeu? Vamos para a próxima? Interpretação de tabela de porcentagem, né? Então, considere as informações apresentadas na tabela com base na PNAD, acesso à internet, à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal em 2021, publicada pelo IBGE em 2022. Então, nessa tabela você tem distribuição dos domicílios com televisão, sem acesso a serviço de televisão por assinatura, sem TV por assinatura, pelo motivo de não haver acesso. Porcentagem. Então, todos esses dados apresentados são de porcentagem, beleza? Então, mostra a razão pela qual as pessoas escolheram não ter TV a cabo em casa. Não tem interesse pelo serviço, o serviço é caro, os vídeos acessados pela internet substituem, o serviço não está disponível na área do domicílio ou por outro motivo. Você tem os dados do Brasil, então se você somar todas essas porcentagens daqui da coluna do Brasil, o resultado vai dar 100%, né? E você tem os dados por região. Dentro de cada região, a porcentagem vai dar 100% para cada região, né? Como você interpreta uma tabela assim de porcentagem? Já falei em outros vídeos, inclusive para provas de sargento. Já teve questões assim na prova de sargento da Polícia de São Paulo. Quando você tem só o valor da porcentagem, você não pode fazer afirmações sobre o número absoluto, tá bom? Porque o número absoluto entre as regiões varia. Se o número absoluto entre as regiões varia, o valor da porcentagem pode fornecer valores muito discrepantes dos números. Então, a gente só pode fazer comparações de porcentagens a partir dessa tabela, né? Com base nessas informações, assinale a alternativa que contém uma afirmação
necessariamente verdadeira para o ano de 2021. Vamos lá. Quase 9% dos domicílios com televisão sem acesso ao serviço por assinatura era pelo motivo de o serviço não estar disponível na área do domicílio. Então, está falando aqui no geral, no Brasil, né? Então, no Brasil, não está disponível, cadê aqui, ó? Serviço não está disponível, 1,2%. Então, não é 9%, é em torno de 1,2%. Essa aqui está errada, né? Nas regiões Sul e Centro-Oeste, então Sul e Centro-Oeste, mais da metade dos domicílios que não têm acesso à TV a cabo era pelo motivo de não haver interesse. Então, não havia interesse pelo serviço é a primeira linha. Sul e Centro-Oeste, foi o que ele falou? Isso, Sul e Centro-Oeste, né? Aqui, ó, Sul e Centro-Oeste. Mais da metade não tinha interesse. Tá certo, né? Por quê? 52%, metade, se você está falando de porcentagem, a metade é 50%. 52,2% é maior que a metade. 50,8% é maior que a metade. Então, tanto na região sul quanto na região centro-oeste, mais da metade era por esse motivo de não haver interesse pelo serviço. Então, essa vai ser a resposta da questão. A questão C e a questão D falam sobre número. Lembra, você não pode falar sobre número. Começou a falar sobre números absolutos, pode parar, que muito provavelmente vai estar errada, né? Você não pode fazer afirmações absolutas sobre números quando compara regiões diferentes aqui nesses dados de porcentagem. Beleza? Então, essa questão, basicamente, interpretação da tabela. Não tinha que fazer conta nenhuma. Fui aqui passo a passo com você, explicando, mas essa questão aqui na hora da prova gastava aí 1 minuto para resolver, tá bom? Vamos para a próxima? Questão número 26. Como é que tá indo? Você está entendendo? Está gostando da explicação? Né? Pode deixar seu comentário aqui se tiver alguma dúvida, ok? Vamos para a questão de razão e proporção. Toda prova tem. Em determinada região, há razão. O que é razão? Divisão. A divisão entre o número de cabos e o número de sargentos do efetivo de patrulhamento é 1,3. Se há 21 cabos a mais que o número de sargentos, o número total de cabos e sargentos que fazem parte desse efetivo é igual a quanto? Então, ele deu duas informações. Quando a gente divide o número de cabos pelo número de sargentos, o resultado dá 1,3. Cabos, C, dividido por sargentos, é igual a 1,3. E ele disse que o número de cabos é igual ao número de sargentos mais 21. Há 21 cabos a mais do que o número de sargentos. Então, o número de cabos é maior. O número de cabos é o número de sargentos mais 21. Ok? Então, você sabe que C é igual a S mais 21. Onde tiver C do lado de cá, substitui por S mais 21 e aí você vai conseguir achar os números, né? Então, substitui esse C aqui ó, por S mais 21. S mais 21 dividido pelo S é igual a 1,3. Pega o S que está dividindo, passa para cá multiplicando, você vai ficar com 1,3S, né? Então, S mais 21 é igual a 1,3S. Se a gente quer descobrir o valor de S e 1,3S é maior do que 1S, pega 1S que está aqui, passa para cá como menos 1S, né? Então, você vai ter 21 é igual a 1,3S menos 1S. 1,3S menos 1S dá 0,3S, certo? Pega o 0,3, está multiplicando S. Se quero descobrir, isola. Leva o 0,3 para o outro lado, dividindo. Você vai ficar com 21 dividido por 0,3. Para fazer essa divisão é fácil, a gente só precisa tirar essa vírgula. Para tirar essa vírgula, eu tenho que multiplicar esse número por 10, né? Para a vírgula andar uma casa para a direita. Aí, então, multiplica o de baixo e o de cima por 10. 21 vezes 10 dá 210, 0,3 vezes 10 dá 3. Agora dá para dividir tranquilo, né? 210 dividido por 3, 21 dividido por 3 dá 7, né? 7 com 0, 70. Então, S é igual a 70. Existem 70 sargentos. E cabos? Cabos são S mais 21, 70 mais 21. 70 mais 21 dá 91. Total de cabos e sargentos, 91 mais 70. 91 mais 70, 161 cabos e sargentos. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão não tradicional aí de razão e proporção, né? Mas bem tranquilinha a questão.
Mais uma questão, questão da inscrição. Lembrete, se inscreve aí no canal se ainda não se inscreveu e estiver gostando da explicação, obviamente, né? Se não estiver gostando, não tem problema não se inscrever não, tá bom? Um reservatório de água com formato interno de um paralelepípedo reto de base retangular. Então, coloquei aqui, sempre que falar paralelepípedo reto retangular, pensa numa caixa, beleza? Altura 10 metros, então coloquei aqui a altura 10 metros, e com uma das arestas de base medindo metade da outra. Ou seja, quando ele pegou a base, um lado é a metade do outro lado. Então, peguei esse lado maior, o comprimento, falei que ele mede 2x, a largura vai medir a metade de 2x. A metade de 2x é 2x dividido por 2. 2x dividido por 2 dá x, beleza? Poderia colocar x e meio x, não tem problema nenhum. Mas preferi trabalhar com números inteiros. Então, para fazer a metade, dobrei esse lado aqui, 2x, e esse aqui vai ser x, beleza? Então, deu aqui, com uma das arestas medindo, a aresta da base medindo metade da outra, contém 64 mil litros de água, o que corresponde a 4/5 de sua capacidade total. Então, 64 mil litros não é o volume da caixa toda, né? É o volume de 4/5 da capacidade total. O perímetro da base desse reservatório é qual? Então, quer saber o perímetro aqui desse retângulo da base, né? Então, a gente tem que descobrir o valor de x. Vamos primeiro calcular qual é o volume total dessa caixa d'água, né? A gente sabe que 64 mil litros corresponde a 4/5 da capacidade total. Então, se eu chamar a capacidade total de x, não esse x aqui, deveria ter usado outra letra aqui, tá? Esse x está aqui, mas isso aqui é outro x. Então, desconsidera que isso aqui é x, vamos supor que isso aqui é a, tá bom? Se a capacidade total é a, o problema diz para a gente que 4/5 de vezes, né? 4/5 de vezes a capacidade total, sua capacidade total, que eu chamei aqui de A, tá vendo aqui A escrito? Isso é igual a 64 mil. Se eu descobrir o valor de A, eu descubro a capacidade total, beleza? Pego o 5 que está dividindo, passo para cá multiplicando, pego o 4 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Você vai ficar com x igual a 64 mil vezes 5, dividido por 4. Fazendo a divisão por 4, multiplicando por 5, você vai chegar em 64 dividido por 4 dá 16, 16 mil vezes 5, isso vai dar 80 mil litros, né? Então, primeiro eu fiz a divisão, 64 mil dividido por 4 dá 16 mil, depois multipliquei por 5, isso dá 80 mil, beleza? Então, a capacidade total dessa caixa é 80 mil litros. Como que faz para calcular a capacidade total? Multiplica aqui ó, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Multiplicando, a gente vai chegar no volume de 80 mil, né? Só que observa que ele deu a medida em metros e o volume em litros. E a gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Se o nosso volume está em litros, vamos transformar essas medidas aqui em decímetros, que aí fica mais fácil, não precisa fazer conversão nenhuma depois, né? Então, você tem metro, decímetro. Para passar de metro para decímetro, basta andar com a vírgula uma casa para a direita. O x e o 2x a gente já pode considerar que estão em decímetros, né? Não precisa fazer nada aqui, beleza? O valor de x que a gente achar vai estar em decímetros. Então, calculando 2x vezes 100 decímetros, isso vai dar 80 mil decímetros cúbicos, 80 mil litros, que é igual a 80 mil decímetros cúbicos, tá bom? Pega o 2 e o 100 que estão multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ter x vezes x, x ao quadrado, né? Aqui eu fiz primeiro, ó, 2 vezes 100, 200, 200x. X vezes x, x ao quadrado. Então, 200x é igual a 80 mil. Pego 200 multiplicando, passo para cá dividindo. Poderia ter passado antes, né? Mas aqui eu fiz de uma outra forma. 80 mil dividido por 200. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 800 dividido por 2. 800 dividido por 2 dá 400. X ao quadrado é 400. O x vai ser raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20, né? 20 vezes 20 dá 400. Então, achei a medida em decímetros. Então, x mede 20 decímetros, 2x, 2 vezes 20, 40 decímetros é o comprimento. Então, 40, 20 e 100 decímetros. Beleza? Ele quer o perímetro da base. Então, ele quer que a gente soma esse comprimento com essa largura, com o comprimento de trás, com a largura daqui de trás, né? Então, a gente vai somar 40 mais 20, mais 40 mais 20. 40 mais 40 mais 20 mais 20, né?
40 mais 40, 80, mais 20, 100, mais 20, 120. 120 decímetros. As respostas estão em metros. Para passar de decímetro para metro, volta, né? É metro, decímetro. Então, de decímetro para metro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai dar 12 metros o perímetro da base. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Achei essa questão tranquilinha, né? O que você achou? Vamos para mais uma, questão número 28, questão de porcentagem. O preço de venda de um produto sofreu duas modificações. A primeira foi um aumento de 15%, o que fez com que o preço de venda do produto passasse para X reais. A segunda foi um desconto de 10% sobre o valor X. Após essas duas modificações, comparado ao preço de venda inicial, houve um aumento correspondente a quantos por cento? Bom, quando a gente tem uma questão assim, que ele faz a aplicação de porcentagem sobre um determinado valor, normalmente a gente pode atribuir um valor inicial fictício a esse produto que foi vendido. Então, normalmente a gente fala que o preço inicial daquilo que está sendo vendido é R$100. Por quê? Porque depois ele vai comparar o preço final a esses R$100. O seu valor final aqui já vai te dar uma porcentagem. Beleza? Então, vamos supor que o preço inicial era 100. Primeira coisa, foi dado um aumento de 15% sobre R$100. 15% de 100 é 15, né? Então, somou R$15 aqui. Aumento 1 mais 15% de 100, ou seja, mais R$15, 100 mais 15, o produto passou a custar R$115, que é o que ele chamou de X. X igual a R$115. Depois foi dado um desconto de 10% sobre 115, né? Então, vai ter menos 10% de 115. 10% de qualquer número, você já viu nossa aula de porcentagem? Se não viu, veja essa playlist com aula e exercícios de porcentagem. Lá tem o macete dos 10%. 10% de qualquer número, pega o número, anda com a vírgula, uma casa para a esquerda. Beleza? Então, vai dar 11,5. Então, você vai pegar 115, desconto, subtrai 11,5. 115 menos 11,5, né? 115 menos 11 dá 104, 104 menos meio, 103,5. Beleza? Então, chegou no final, o produto estava custando R$ 103,50. Aumentou R$ 3,5, ou seja, R$ 3,50 em relação aos R$ 100 iniciais. Então, aumentou 3,5%. Beleza? Essa é a resposta dessa questão. Só isso, né? Fácil? Vamos para mais uma, questão número 29. Um total de 285 soldados estão em formação retangular, dispostos em linhas e colunas, sendo que o número de colunas é 4 unidades maior que o número de linhas. O soldado que está exatamente no centro dessa formação retangular está em qual linha, né? E em qual coluna? Talvez o jeito mais fácil de resolver essa questão seja olhando aqui as alternativas de resposta. Essas aqui são alternativas que indicariam a posição da linha e da coluna que estão exatamente no meio. A partir delas, você consegue calcular quantas linhas tem antes e quantas linhas tem depois. Então, por exemplo, se a linha 7 é a linha do meio, você tem 6 linhas antes e 6 linhas depois da 7. 6 linhas antes mais 6 linhas depois, 12. 12 mais uma, que é a sétima linha, 13, teria 13 linhas, e 9 mais 9, né? 9 antes, 9 depois, 18, mais essa aqui, 19, né? Então, você teria 13 vezes 19. Multiplica 13 vezes 19, vê se dá 285. Se der, essa vai ser a resposta da questão. Faz isso com essa, com essa, com essa, com essa. A resposta que der 285 vai ser a resposta da questão, tá bom? Mas essa é, na verdade, uma questão de função de segundo grau, né? Então, você vai chamar o número de linhas de x, número de colunas de x mais 4. O número de colunas é maior que o número de linhas em 4 unidades. Então, se as linhas são x, as colunas serão x mais 4. Quando a gente multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, o resultado vai dar 285. X vezes x mais 4 é 285, né? X vezes x, x ao quadrado.
x vezes 4, 4x. O 285 positivo passa para cá negativo, menos 285. Isso é igual a zero, beleza? Chegou na equação do segundo grau, acha o x. Usando a fórmula de Bhaskara, x vai ser menos b, menos 4, mais ou menos a raiz do delta. Abriu o delta aqui para você, você pode fazer o delta separado, né? b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 285. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Resolve primeiro o delta. 4 ao quadrado, 16, menos com menos dá mais, faça aí 4 vezes 285, soma com 16, isso vai dar 1.156. Menos 4, mais ou menos raiz de 1.156, dividido por 2. Raiz de 1.156 vai trabalhar com aproximação, né? 30 vezes 30 dá 900, então vai ser um número próximo de 30. O número que multiplicado por ele mesmo termina em 6. 4 vezes 4, 16. Testa 34 vezes 34, né? Raiz de 1.156 dá 34. Então, você vai ter menos 4 mais ou menos 34 sobre 2. Se a gente está falando de número de linhas, só nos interessa o número positivo. Então, vai ser mais 34 menos 4, que dá 30, dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Número de linhas é 15, número de colunas 15 mais 4, 19, né? Então, tem 15 linhas, 19 colunas. Ele quer o valor que está exatamente no meio. Então, qual é o número que está exatamente no meio de 15? Você tem 7 antes, 7 depois, dá 14, então é a oitava linha, né? A linha do meio é a oitava. Por que a oitava linha é a linha do meio? Você tem 7 linhas antes e 7 linhas depois, né? Então, 7 mais 1, 8, mais 7 dá 15, beleza? 19 colunas. Qual que é a coluna que está do meio? Bom, divide 19 por 2. 18 dividido por 2 dá 9. A coluna do meio vai ser a 10ª coluna, né? Porque você vai ter 9 colunas antes, 9 colunas depois, 9 mais 9, 18, com a 10ª coluna, 19. Beleza? Então, no meio vai estar a oitava linha e a 10ª coluna. Essa é a resposta dessa questão, né? Se você multiplicar 15 vezes 19, você vai chegar em 285. Ok? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Talvez essa seja uma das questões mais difíceis dessa prova, no meu ponto de vista. Vamos para mais uma, questão número 30. Questão de sequência. Elias e Rita trabalham uma noite em uma empresa. Na verdade, questão de MDC, né? Cobrindo folgas de outros colaboradores. Elias trabalha 3 noites seguidas e folga na noite seguinte, apenas, enquanto Rita trabalha 4 noites seguidas e folga na noite seguinte apenas. Se na quinta-feira passada ambos estavam de folga, a próxima vez em que ambos estarão novamente de folga em uma mesma noite será que dia? Então, coloca lá os dias. O Elias trabalha 3 noites e folga na quarta noite. A Rita trabalha 4 noites e folga na quinta noite. A próxima vez que eles vão se encontrar, eu falei MDC, não, é MMC, né? Sempre que falar a próxima vez, a primeira vez que eles vão se encontrar de novo, né? Na nossa aula de MMC e MDC, vou deixar essa aula aqui, eu explico isso. Quando falar a próxima vez, está tratando de MMC. Então, você vai fazer o MMC entre 4 e 5. Vão folgar juntos de novo no MMC entre 4 e 5. MMC entre 4 e 5 é 4 vezes 5, o que dá 20. Beleza? Pode fatorar, você vai ver que vai dar 20, tá? Então, só fazer 4 vezes 5, 20. Vão se encontrar de novo depois de 20 dias, né? Aí agora vem a parte de sequência. Se eles se encontraram na quinta-feira, né? Então, folgaram na quinta. Cada 7 dias que se passarem, vai ser quinta novamente, né? Porque a semana tem 7 dias. Então, sempre você está num dia. Daqui 7 dias, vai ser aquele mesmo dia de novo, né? Então, se eles folgaram na quinta, 7 dias depois, vai ser quinta novamente. Então, vamos para os múltiplos de 7. 7, 14, 21. Depois de 21 dias, vai ser quinta-feira de novo. A gente quer o 20º dia, ou seja, a gente quer um dia antes da quinta. Um dia antes da quinta, né? O 20º dia é quarta-feira, eles vão folgar juntos de novo numa quarta-feira. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Poderia fazer dividindo, só dividir 20 por 7, você vai olhar o resto da divisão, vai chegar lá na quarta-feira também, ok?
Vamos para mais uma, questão número 31. Regra de 3 composta. 3 prensas iguais com a mesma capacidade de produção, trabalhando juntas e ao mesmo tempo, produzem um lote de peças em um período de tempo igual a 4 horas e 24 minutos. Utilizando-se apenas 2 dessas prensas, o tempo estimado para a produção de 3/4 do lote de peças é de quanto? A gente vai trabalhar com regra de 3 compostas, mas ele está falando aqui de horas e minutos. Para a gente fazer as contas mais fáceis, vamos transformar essas horas em minutos, né? Então, 4 horas e 24 minutos. Uma hora tem 60 minutos. 4 horas vai ter 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240, né? Então, 4 horas e 24 minutos vai ser 4 vezes 60 mais esses 24. 4 vezes 60, 240. 240 mais 24, 264 minutos. Perfeito? Agora, vamos montar a regra de 3. 3 prensas, trabalhando 4 horas e 24, trabalhando 264 minutos. 3 prensas, trabalhando 264 minutos, produzem um lote de peças. Depois, 2 prensas, trabalhando X minutos, vão produzir 3/4 de lote. Observa que eu coloquei aqui os lotes separadamente. Por quê? Os lotes são resultado. As prensas trabalham durante um determinado tempo para quê? Para produzir os lotes. Beleza? Então, o para quê, a resposta do para quê é o seu resultado. Você tem as variáveis e aquilo que as variáveis vão produzir, o resultado, né? Separa. Agora use o nosso macete de regra de 3 composta. Você vai pegar a linha de baixo, multiplicar pelo resultado de cima e igualar a multiplicação da linha de cima pelo resultado de baixo. Então, você vai fazer 2 vezes x vezes 1. 2 vezes x vezes 1 é igual a 3 vezes 264 vezes 3/4. Beleza? Pode usar isso para qualquer regra de 3 composta. Você só precisa identificar as variáveis e o resultado. Identificadas as variáveis e o resultado, fazendo esse raciocínio, a regra de 3 vai dar certo. Pode abandonar a setinha para cima e para baixo. Não precisa mais dela, tá bom? Para qualquer regra de 3 composta funciona. Vamos lá. Fazendo continha, 2 vezes x, 2x. Vou pegar esse 2 que vai dar aqui e passar para cá, dividindo, né? Então, você vai ter 3 vezes 3, 9, vezes 264, dividido por 4, vezes o 2. Esse 2 estava aqui, passou para cá, dividindo, né? Pode trabalhar simplificando, né? Então, você faz 264 dividido por 8, 2 vezes 4, 8. 264 dividido por 8 dá 33. 9 vezes 33, 297, né? Então, as duas prensas vão gastar 297 minutos para produzir 3/4 de lote. Transformando isso em horas e minutos, você sabe que 240 minutos são 4 horas, 297 é 240 mais 57, né? 240 mais 57, 297. Então, a gente vai ter 4 horas e 57 minutos. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Para a próxima, questão número 32. Agora sim, a questão de MDC. Tem-se 6 cordas com 180 metros de comprimento cada uma e 8 cordas com 240 metros de comprimento cada uma. Para determinado treinamento, essas cordas serão divididas em pedaços menores, sem emendas, todos com o mesmo comprimento. Então, observa, pedaços menores com o mesmo comprimento, então que é um número comum, sendo esse comprimento o maior possível. Então, o maior valor comum é o máximo divisor comum, MDC, de modo a não haver desperdício de corda. Então, é um número comum. Após divididas, cada grupo contendo 2 cabos e um sargento receberá um pedaço da corda para treinamento. Sabendo que todos os pedaços de corda decorrentes da divisão serão utilizados, o número de cabos que participarão desse treinamento é igual a quanto? Então, quer saber o número de cabos, né? Primeiro, vamos saber qual é o tamanho desse pedaço. Faz o MDC entre 180 e 240. Para fazer o MDC, a gente vai fatorar usando números primos que sejam capazes de dividir sempre os dois valores ao mesmo tempo. Guarda isso, MDC, divisão dos dois valores por um número ao mesmo tempo. Não pode só dividir um e não dividir o outro, tá? Então, são pares, divide por 2.
90, 120. Continua sendo pares, divide por 2 de novo, 45, 60. Agora eu não posso dividir mais por 2, porque o 45 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. Dividindo por 3, vai dar 15 e 20. Não dá para dividir mais por 3, porque o 20 não dá para dividir por 3. Divide por 5, né? Números terminados em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Dividindo 15 por 5 dá 3, 20 dividido por 5 dá 4. Não existe nenhum número que é capaz de dividir o 3 e o 4, nenhum número inteiro, dividir o 3 e o 4 ao mesmo tempo, gerando o valor inteiro, né? Então, acabou o nosso MDC. Vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Beleza? Os pedaços terão 60 metros. Quantos pedaços a corda de 180 metros vai dar? Basta dividir 180 por 60. 180 por 60 dá 18, dividido por 6 dá 3. Só que a gente tem 6 cordas, né? Então multiplica. 6 cordas vezes 3 pedaços de cada corda, 18 pedaços. Próxima corda, 240 metros. Vão ter pedaços de 60 metros cada um. Então divide 240 por 60. Isso vai dar 4, né? 24 dividido por 6 dá 4. Tem 8 cordas com esse tamanho. Então multiplica 4 pedaços de cada corda vezes 8 cordas, 32 pedaços. Total de pedaços, 18 mais 32 dá 50 pedaços. Não vai lá e marca a resposta que você vai errar. Ele não quer saber o número de pedaços, quer saber o número de cabos. Cada pedaço vai ser dado para uma equipe. Então, a gente conclui que existem 50 equipes, né? Cada grupo, cada equipe, cada grupo. Então, existem 50 grupos. Só que cada grupo tem 2 cabos. Então, você vai ter 50 grupos vezes 2 cabos, você vai ter 100 cabos. 100 é a resposta dessa questão. Número de cabos, 100 cabos. Beleza? Questão de MDC com pegadinha no final, né? Vamos para a próxima, questão número 33. Olha o like, deixou o like? Questão de ângulos, né? Então, trabalhar aqui com soma e subtração de ângulos e minutos. O dispositivo representado pela figura é composto por 2 bases paralelas, uma inferior e uma superior. Os ângulos alfa e beta são suplementares, ou seja, se você somar o alfa com beta, você vai chegar em 180 graus. De tal modo que, significa ser suplementar, né? De tal modo que a diferença é a subtração. A subtração entre suas medidas é 129 graus e 18 minutos. Dos ângulos alfa e beta, a medida do menor em graus corresponde a quanto? Vamos calcular o alfa e o beta, né? Se você somar alfa mais beta, você vai chegar em 180 graus, são ângulos suplementares. Se você subtrair o maior do menor, beta menos alfa, isso vai dar 129 graus e 18 minutos, né? Temos aqui um sistema, né? Então, como é que a gente resolve esse sistema? A gente pode somar as duas equações, né? Ao somar, a gente vai somar alfa menos alfa, dá zero. Vai ter 2 beta igual a 180 menos 129,18. Beleza? Para facilitar, eu multipliquei a de baixo aqui por menos 1, né? E aí, eu não sei por que eu fiz isso. Podia fazer direto. Mas eu multipliquei essa de baixo por menos 1. Tem menos beta mais alfa é igual a menos 129. Multipliquei tudo por menos 1. Beta virou menos beta, menos alfa virou mais alfa, né? Menos 129. Agora soma, beleza? Então, alfa mais alfa dá 2 alfa. Beta menos beta dá 0, 180 menos 129,18. Beleza? Como que você subtrai 180 graus menos 129 graus e 18 minutos? Você tem que saber que cada grau corresponde a 60 minutos. 1 grau mede 60 minutos. Então, pega 1 grau desse 180 e transforma em minutos. Você vai ter 179 graus e 60 minutos. Beleza? 60 minutos é 1 grau, então vou só devolver para cá, ok? Então, agora dá para fazer a subtração tranquilo. 179 graus e 60 minutos menos 129,18, você vai subtrair o 60 do 18, 60 menos 18, 179 menos 129, tá bom? Simples assim. Grau subtrai grau, minuto subtrai minuto. Então, você vai chegar em 50 graus e 42 minutos. 2 alfa é igual a 50 graus e 42 minutos. Pega o 2, está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, os dois são pares, a divisão vai ser fácil. Só dividir 50 por 2, 42 por 2, tá? Isso vai dar 25 graus e 21 minutos. A resposta não está em graus e minutos, está só em graus, né? Medida em graus.
do alfa, que é o menor ângulo. Então, tenho que transformar esses 21 minutos em graus. Você sabe que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, 21 minutos vão corresponder a x graus. 1 grau, 60 minutos. X graus, 21 minutos. Faz a regra de 3. 1 vezes 21 é igual a 60 vezes x. 60x é igual a 21. O x vai ser 21 dividido por 60, né? 21 dividido por 60 dá 0,35. Então, a gente vai ter 25 graus mais 0,35 graus, o que dá 25,35 graus. Essa é a resposta dessa questão, ok? Então, essa questão é uma questão fácil para quem sabe fazer continha de graus e minutos, né? Então, um sistema bem facinho aí, envolvendo ângulos. Mas, para quem não sabe, aí se torna uma questão difícil. Não cai muito esse tipo de questão nas provas, não, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo uma questão dessa na prova de sargentos. Vamos para a questão 34? Vem comigo! Questão de figuras planas. Uma região plana em formato de círculo com área aproximada de 452 metros quadrados foi delimitada para a realização de uma perícia. O perímetro dessa região é maior ou igual a quanto? Ele deu a área, quer saber o perímetro. Área do círculo, πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. π vezes r ao quadrado vai ser igual a 452 metros quadrados. Π, 3,14, né? Então, 3,14 vezes r quadrado é 452. Pego 3,14, passo para cá dividindo. 452 dividido por 3,14 vai dar 143,9. Então, o raio ao quadrado é quase 144, né? Por que eu estou falando quase 144? Porque raiz quadrada de 144 é fácil, é 12, né? Então, o raio vai ser aproximadamente 12. Tira a raiz dos dois lados, raiz de 143,9 é quase raiz de 144, ou seja, o raio vai ser de aproximadamente 12, certo? E o perímetro? O perímetro é 2 vezes π vezes o raio. Π 3,14, raio aproximadamente 12, faz 2 vezes 3,14 vezes 12, né? 2 vezes 12, 24, faz 24 vezes 3,14, isso dá 75,36, ou seja, o perímetro é maior que 73, menor que 76 metros. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Podemos passar para a próxima? Vamos para a questão número 35. Agora a gente começa as questões de raciocínio lógico puro. Se você ainda não viu as nossas aulas de raciocínio, não perca seu tempo. Acesse esse link aqui, aulas de raciocínio lógico, assista todas as aulas, maratone antes de fazer esse tipo de questão. Assistindo as nossas aulas, eu garanto, você vai ter um bom desempenho nas questões de raciocínio lógico como as dessa prova, tá bom? Considere a seguinte afirmação: trabalhei ontem e estou descansando hoje. Assinale a alternativa que contém uma negação para a afirmação apresentada. Negação do e, negação da conjunção. Nega tudo, troca o e por ou. Você aprendeu lá na nossa aula. Negação da conjunção, nega tudo, troca o e por ou. Beleza? Como que a gente nega trabalhei ontem? Fala, não trabalhei ontem. Nega, estou descansando hoje. Não estou descansando hoje. Troca o e por ou. Essa vai ser a resposta da questão. Não trabalhei ontem ou não estou descansando hoje. Corre para o abraço, parte para a próxima, tá bom? Não pode perder tempo nesse tipo de questão. Então, assista às nossas aulas que você não vai perder tempo nesse tipo de questão. Beleza? Questão 36. Uma afirmação é composta por 5 afirmações simples, ou seja, tem 5 proposições simples. Como não se conhecem os valores lógicos das afirmações simples, será necessário estudar todas as possibilidades de variação dos valores lógicos envolvidos nessa afirmação composta. O número total de possibilidades de variação desses valores lógicos é qual? Ele quer o número de linhas dessa tabela verdade. Se você tem 5 afirmações simples, 5 proposições simples, você calcula o número de linhas da tabela verdade dessas proposições simples. O número de linhas é igual a 2 elevado ao número de proposições simples. Beleza? Então, 2 elevado a n, 2 elevado a 5 é igual a 32 linhas. Só isso. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32
corre pro abraço. Quer saber o número de linhas dessa tabela verdade, né? Número de valores lógicos possíveis. Ok? Cada uma das proposições pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Por isso você faz 2 elevado a n. Ok? Vamos para mais uma, questão número 37. As afirmações apresentadas a seguir são todas verdadeiras. Coloca aqui, todas verdadeiras. Se Ana é advogada, então Carlos é médico. Se Ana não é advogada, então Marcos é dentista. Ana não é advogada. Tudo isso é verdadeiro. Conclui-se o que? Bom, vamos analisar, né? Ana não é advogada. Isso é verdade. Então, quando ele fala aqui, Ana é advogada, isso é falso, né? Beleza? Porque Ana não é advogada é verdade, então, quando fala que ela é, isso é errado, isso é falso. No se, então, quando a parte do se é falsa, a parte do então pode ser verdadeiro ou falso para o resultado dar verdadeiro, né? O resultado tem que dar verdadeiro. Então, a parte Carlos é médico tem que ser verdadeira ou falsa? Tanto faz. Então, você viu na nossa aula de tabela verdade que o único caso falso do se, então, é o caso da Vera Fischer. Se a parte do se começa com Fischer, não importa a parte do então, pode ser Vera, pode ser Fischer, que o resultado vai dar verdadeiro. Beleza? Então, não podemos falar sobre o valor lógico de Carlos é médico. Ok? Segunda, Ana não é advogada. Verdadeiro. Né? Aqui, vamos com cuidado. A gente quer o resultado verdadeiro, a parte do se é verdadeiro. Pode ter Vera Fischer? Não. Vera Fischer dá falso. Então, aqui vai ser verdadeiro. Vera, Vera. Ok? Ana não é advogada, é verdadeiro. Marcos é dentista, verdadeiro. Ok? Olha as afirmações. Carlos é médico. Carlos é médico pode ser verdadeiro ou falso. No E, a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Então, se isso aqui pode ser falso, o E pode ser falso. Então, essa não é a resposta da questão. Carlos não é médico. Pode ser verdadeiro ou falso. Se temos o E, no E precisa ter 2 vezes. Se aqui pode ser F, isso aqui pode ser falso. Carlos é médico. Verdadeiro ou falso? Sobre aqui é ou. No ou, basta existir um V para o resultado ser V. Então, se isso aqui for verdadeiro, essa vai ser a resposta da questão. Marcos é dentista. Verdadeiro. Então, essa é sim a resposta dessa questão. Beleza? Porque no ou, basta existir um V para o resultado ser verdadeiro. Ou seja, essa afirmação é verdadeira, então ela é a resposta da questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Estou fazendo essa questão pressupondo que você assistiu às nossas aulas. Se você assistiu, você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Se você não assistiu, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, assiste lá as nossas aulas de raciocínio lógico, tá bom? Questão número 38. Considere falsidade a seguinte afirmação: se estou contente, então me sinto realizado. Nesse caso, é verdade aqui. Ele falou que isso aqui é falso, né? Se então, único caso falso, Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Então, estou contente é verdadeiro, me sinto realizado é falso. É verdade que estou contente? Verdade. E não me sinto realizado. Me sinto realizado é falso. Não me sinto realizado é o contrário, é verdadeiro. Então, no E, quando você tem 2 vezes, o resultado é verdadeiro. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Pode trabalhar aqui também, quando ele fala que isso aqui é falso, pode trabalhar com a negação da condicional. Negação da condicional, ma e né. Mantém a primeira, troca o conectivo se então por e, nega a segunda parte. Então, poderia resolver usando a tabela verdade, como eu fiz aqui, poderia resolver usando a negação da condicional, negação do se então. As duas ia obter a mesma resposta. Beleza? Mais uma. Penúltima questão dessa prova. Assinale a alternativa que contém uma equivalente do se, então. Equivalente de se Campinas é um município de São Paulo, então Niterói é um município do Rio de Janeiro. Uma das equivalentes do se, então, volta negando tudo. Tem lá nas nossas aulas. Não me canso de falar dessas aulas. São aulas muito boas para concurso público. Desculpa a humildade. Mas são aulas muito boas para você que falam exatamente aquilo que você precisa saber para resolver esse tipo de questão. Todas essas questões estão lá na nossa playlist. Todas, todas, todas. Não tem nenhuma questão que caiu nessa prova de lógica que não tem nas nossas aulas. Então, assista as nossas aulas, são aulas curtas, objetivas, que falam o que você precisa saber, tá bom?
Equivalente da condicional, volta negando tudo. É um dos casos. Então, você vai ler de trás para frente, considerando o que é então virando se, o que é se virando então, negando as duas partes. Então, você vai falar, se Niterói não é um município do Rio de Janeiro, nega a parte do então, e ela vira se, então, nega a segunda parte. Campinas não é um município de São Paulo. Essa é a resposta. Se Niterói não é um município do Rio, então Campinas não é município de São Paulo. Se Niterói não é um município do Rio, então Campinas não é um município de São Paulo. Só isso. Beleza? Para entender por que é só isso, assista a nossa aula. Agora a gente vai para a última questão dessa prova, que é uma questão de conjuntos. Em um grupo de 80 turistas brasileiros, 14 conhecem a Grécia e o Canadá, e os demais conhecem apenas um desses países, sendo que no grupo que conhece somente a Grécia, há 2 turistas a mais que no grupo que conhece apenas o Canadá. Então, tem mais gente que conhece a Grécia do que o Canadá, né? Entre esses 80 turistas, será sorteada aleatoriamente uma viagem para conhecer o Egito. A probabilidade de um turista que conhece apenas o Canadá ser sorteado é qual? Vamos lá. Tem o conjunto de quem conhece a Grécia, coloquei aqui em azul, que a bandeira da Grécia é azul, e o conjunto de quem conhece o Canadá, que tem a bandeira vermelha, né? Tem 14 pessoas que conhecem os dois. 14 conhecem Grécia e o Canadá, aqui, né? Os demais conhecem só um desses países, então os demais vão estar aqui ou aqui. Você sabe que tem 2 turistas a mais na Grécia. Então, se no Canadá tiver X pessoas, na Grécia vai ter X mais 2. Ok? Se você somar todos esses turistas, o resultado vai dar 80 turistas. X mais 2 mais 14 mais X é igual a 80. 1x mais outro x dá 2x, 2 mais 14, 16, né? Então, peguei esse 2, esse 14, esse 16, passei para cá subtraindo, né? Então, vou ter 2x, x mais x, 2x igual a 80, mais 14 vem para cá com menos 14, mais 2 vem para cá com menos 2, né? Então, faz 80 menos 16, isso dá 64. 2x é 64, x vai ser 64 dividido por 2, o que dá 32. Então, existem 32 turistas que conhecem apenas o Canadá. Chance de sortear pessoas que conhecem apenas o Canadá em relação ao total de pessoas. 32 chances em um total de 80, né? Probabilidade de conhecer apenas, sortear quem conhece apenas o Canadá, 32 em 80. Simplifica, divide por 8. 32 dividido por 8 dá 4, 80 dividido por 8 dá 10. Dá para simplificar por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Probabilidade 2/5. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Assim, a gente termina essa maratona de 20 questões. Se você chegou até aqui, pode aprender mais, né? Acesse esses links que eu separei para você. Quem não se inscreveu, se inscreve, divulga esse vídeo nas suas redes sociais, né? Para aquele grupo de estudos aí do batalhão de vocês, beleza? E conto com você, né? Assim como você conta comigo, conto com você para ver a próxima prova dos sargentos. Manda a prova para a gente, centralosnumeros@gmail.com. No mais, bons estudos e até a próxima.